trabalho em caminhão, só me dá confusão, a viagem não tem fim. Viajo um ano porque o caminhão é meu, quando eu chego já nasceu, mas... Meu camarada, hoje bastidores do Pampa especial aí com o radialista João Ferreira, brincadeira, meu. Tudo bem, Vilnei? Gato, tu que é de Porto Alegre, né? Exatamente, a minha história, eu sou porto-alegrense, nascido em Porto Alegre, vim morar em Cachoeira do Sul no ano de 99 e comecei a trabalhar no rádio. Minha história no rádio foi uma coisa bem interessante, jamais imaginei que trabalharia dentro de uma emissora de rádio, um veículo de imprensa, um órgão de comunicação. Até quando cheguei aqui em Cachoeira do Sul, muitas pessoas me perguntavam, tu saiu de Porto Alegre, onde as oportunidades eram muito maiores, e veio para uma cidade do interior. Mas eu acho assim, eu acredito em destino, acho que estava destinado a vir para cá e me oportunizou justamente isso, começar um trabalho totalmente diferenciado. Eu que já trabalhei com venda de produtos alimentícios, com venda de calçados, fui funcionário de supermercado, fui fiscal de caixa e não tinha ideia nenhuma do que seria o mundo, o universo rádio. Hoje eu confesso para ti, estou há 8 anos dentro da emissora da Rádio Fandango AM, hoje pertencente ao Sistema Fandango de Comunicação, e não trocaria por nada. Mesmo que a proposta salarial fosse até maior em outro desempenho, em outra função, hoje não trocaria o rádio para trabalhar em qualquer outra área. Tem gente que diz assim, que o rádio seria usa uma expressão, que o rádio é como uma cachaça, que tu bebe, tu te embriaga, tu vicia e não quer soltar mais. Então eu acho que o que eu estou vivendo realmente é um vício, é uma coisa que me contagiou demais, então não trocaria de forma alguma essa experiência de rádio por outra profissão. Aí tu tá em Cachoeira do Sul já há 8 anos? Eu vim para cá em 99, foi até por uma questão talvez assim financeira, uma questão de trabalho. Eu era bancário, meu último emprego antes de começar aqui em Cachoeira do Sul eu fui bancário. O banco acabou demitindo, fazendo uma demissão em massa. Fiquei um tempo em Porto Alegre, montei um pequeno restaurante, uma pequena lancheria ali próximo à Santa Casa. Só que não deu certo, uma questão assim talvez de inexperiência como empreendedor, mas valeu por conhecer um pouquinho mais dessa outra área. E aí as coisas apertaram, a gente teve que receber a proposta de vir morar aqui em Cachoeira do Sul. Minha esposa é natural da cidade, recebemos a proposta da família dela para vir morar aqui. Eu tinha uma criança, uma menina de apenas 4 anos de idade, então eu tinha que dar um jeito na minha vida, financeiramente. Acabei caindo aqui em Cachoeira do Sul. E, como eu disse, trabalhei um tempo dentro de um partido político como funcionário. E a minha história no rádio começou assim, fazendo brincadeiras de humor, juntamente com um grande parceiro, Fábio Silva, que já trabalhava como uma unidade móvel numa emissora FM. Começamos a fazer brincadeiras, festas na região, onde eu trabalhava na portaria para ele. Só que eu comecei a criar alguns personagens, e esses personagens começaram a agradar a este jovem, o Fábio, e ele levou até para 102 FM essa proposta de criarmos um programa de humor. Então daí surgiu o Choque 102, primeiro nome, depois o grupo se desmanchou, durou acho que uns 6 meses no ar, depois o grupo acabou se desmanchando, aí montamos depois a Turma do Celso, que também tinha o mesmo perfil, o mesmo estilo. Também durou acho que uns 3 meses, aí depois nós investimos na Voz do Brasil, que era uma sátira, porque na emissora não tinha o horário da Voz do Brasil, ele poderia ser compensado em outro horário. Então naquele horário das 7 às 8 nós inventamos a chamada Voz do Brasil. A vinhetinha era uma velha, uma voz de uma velha que entrava, né, e anunciando, né, com vocês, a Voz do Brasil. Né? Então, e era um programa de humor, né, onde a gente desempenhava alguns papéis humorísticos, brincava, contava piada, tudo dentro da coisa mais salutar possível. Né? Ricardo, tu é ator, cara? Hã? Nada muito profissional, né, Vilnei? Eu digo assim, eu sou um ator, na realidade eu sou um cara que gosta de atuar. Eu sou um apaixonado pelas artes cênicas. Eu tinha um pequeno grupo em Porto Alegre, quando eu estava com 18, 22 anos mais ou menos. Eu tinha um pequeno grupo, a gente tentou, inclusive nos apresentamos naquele teatro na Redenção, que é agora eu não me recordo o nome, é um espaço cultural que tem na Redenção hoje. O Araújo Viana, Auditório Araújo Viana. Hoje ele está muito mais difícil até de conseguir um espaço ali. Ele foi todo projetado, foi todo reestruturado. Mas na época era um pouco mais aberto, a gente até chegou a se apresentar ali com, logicamente, o público, quem era? Eram parentes, eram pessoas da família, né, conhecidos e amigos. Nós apresentamos um pequeno espetáculo ali, uma coisa rápida de meia hora, uma comédia. Eu acho que talvez ali comecei a tomar gosto pela coisa. E aqui em Cachoeira do Sul, a minha história com o teatro ela surgiu de uma proposta para fazer Don Quixote.
Um personagem do escritor Miguel de Cervantes, do espanhol Miguel de Cervantes. A minha função foi sair pelas ruas da cidade montado a cavalo, vestido a caráter como Dom Quixote. Inclusive eu deixei um barbicacho crescer, o bigode eu fiz, acabei fazendo este bigode, né, feito de cabelos artificiais, com peruca, com uma armadura feita por um colega, um amigo aqui da cidade que trabalhava com essa coisa de artes manuais. Ele fez todo com uma armadura com latas de azeite, né, rebitadas. Então ficou um personagem fora de série. Então eu saí durante uma semana, eu saí por 4 vezes, eu saía nas ruas na parte da tarde, com um carro-som tocando músicas espanholas, eu a cavalo e um outro jovem fazendo companhia interpretando o Sancho Panza. Logicamente, algumas pessoas não identificavam o personagem, porque a proposta era do mês de Cervantes, de Shakespeare e também de Monteiro Lobato. Então cada escola de idiomas ficou com um escritor, e a escola para a qual eu fazia parte, eu fiz esse personagem, ela ficou com Miguel de Cervantes e o meu personagem era o Dom Quixote. As pessoas, eu saía distribuindo panfletinhos com tipo um cupomzinho, onde a pessoa preenchia o nome do Cavaleiro Misterioso. Esse era o personagem, ela tinha que identificar. Então, no trajeto, os mais absurdos surgiram, né? Teve até um que chegou para mim e me olhou, eu estava com uma calça, uma meia ligada ao corpo, de bota, né, uma coisa bem tipo fusô, assim, uma coisa bem ligada ao corpo, com aquela armadura. Então surgiram vários tipos de nomes, de propostas ali para tentar identificar quem era esse Cavaleiro Misterioso. Eu passei em frente só para contar uma coisa rápida e engraçada, eu passei em frente a um ponto de táxi aqui na rua, na 7 de setembro, na esquina da Praça Zé Bonifácio. Aí um amigo conhecido me gritou, né, do táxi: João, que personagem você está fazendo? Eu disse para ele assim: não, tu tem que identificar, preencher o cupom, colocar na urna no final de semana, onde vai ter um evento que vai estar anunciando, né, já projetando a Feira do Livro. Ele me olhou e disse assim: para mim está parecendo mais com uma bichona com essa calça ligada no corpo. Eu digo para ele: tudo bem, coloca no cupom e bota na urna, se tu acertar, não tem problema. Mas a minha história começou ali. E a partir daí começaram a surgir alguns convites para fazer teatro em escolas, como o Colégio Imaculada Conceição, o Colégio Ubra São Pedro, outras propostas para apresentar esquetes teatrais, antecedendo palestras por parte de empresas, como eu fiz agora há pouco tempo. Uma última eu fiz para uma empresa de turismo aqui da cidade, no qual ela me convidou para apresentar o evento, mas antes ela queria alguma coisa bem humorada, algo que descontraísse, porque geralmente a palestra, no primeiro momento ela se torna chata, né? As pessoas acabam dormindo, esta é a realidade. Então a proposta era que eu fizesse alguma brincadeira, algo que brincasse com isso, para que as pessoas não dormissem. Aí eu criei uma personagem mulher, eu era a moça do guichê, perfeitamente trajado, com peruca, com redezinha, e fazia ao mesmo tempo, depois, num outro momento, a aeromoça. E não sei se eu fiz o papel tão bem, tão perfeito, que um dos convidados me olhou, já me conhecia, e disse assim: João, eu não consegui identificar que era tu. Se não me dissesse que era tu que estava fazendo, por Deus do céu, não teria acertado. Mas te olhando tu fazendo uma aeromoça, ele disse bem assim para mim: olhando tu fazendo uma aeromoça, João, tu estava perfeito. Ele disse para mim assim: tu parecia aquelas aeromoças veteranas em final de carreira que não querem largar a varig. Ele dizendo para mim. Eu digo: bom, se eu conseguir convencê-lo de que eu era uma aeromoça, então porque eu estava fazendo um bom papel. Eu sou isso aí, eu sou um cara apaixonado por teatro, apaixonado pela cultura, por tudo que está relacionado com cultura. Gosto de poesias, só não sei cantar, infelizmente minha voz me ajuda um pouco na locução como radialista, como comunicador, mas para a música ainda não descobri esse talento. Mas quem sabe, se algum professor, alguém puder trabalhar lapidar, como se diz, porque o diamante todo ele tem brilho depois de lapidado. Se alguém conseguir fazer isso no meio da música, quem sabe também não possa ser um homem multimídia, né? E talvez vir a cantar também um dia, para desespero de quem vai me ouvir, né? E cá, João, o teu programa feito para mulher, cara, como é que é essa história aí? O programa Fandango Mulher, né, uma proposta totalmente diferente. Nas manhãs de sábado acontecia o seguinte: tinha um programa chamado Chapéu de Palha. Ele era apresentado aos sábados e domingos pela manhã, das 10 ao meio-dia. Infelizmente, devido ao falecimento do apresentador, que era um ícone na nossa história do rádio aqui em Cachoeira do Sul e também no Rio Grande do Sul, ele acabou falecendo. O filho dele até tentou dar continuidade a esse programa, mas infelizmente nós achávamos, quer dizer, a direção achava, o meu diretor, Pedrão Ricardo Germano, achava o seguinte, que era um horário muito nobre para ser desperdiçado somente com música e com hora certa. E me pediu que criasse algo diferenciado. Ele trouxe, no primeiro momento, uma proposta para criar um fandango empresas, onde empresários eram entrevistados e contassem um pouco
da história da sua empresa. E eu já levei a proposta para um outro lado. Eu pensei, não é nada de original, nada de diferente. Programas de entrevista com mulheres tem em emissoras de rádio espalhadas pelo mundo, pelo país, mas aqui em Cachoeira do Sul eu nunca tinha ouvido falar, nunca soube que alguém tivesse criado. Levei essa proposta a ele. O que é o Fandango Mulher? Fandango Mulher nada mais é do que a valorização da mulher, porque sempre se fala em grandes vultos da história, grandes homens que fizeram a história da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Pouco se fala a respeito da mulher, né? Muito se comenta que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Eu já acho que a proposta agora passa a ser diferente. À frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E nós percebemos isso através do que a história nos vem contando, que a mulher cada vez mais conquistando espaço. Então foi criado especificamente para valorizar a mulher, destacar essas pessoas que também contribuem fazendo a história da nossa cidade Cachoeira do Sul, do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo. Tá aí, esse é o João Ferreira. Ricardo, tem um quadro no teu programa, ping-pong. Vamos fazer um ping-pong aqui. Exatamente, eu tenho um quadro que finaliza... Vou pegar ele agora. Eu tenho um quadro que finaliza a entrevista com a convidada, onde ela conta um pouquinho da sua história de vida pessoal e profissional, e eu finalizo com um quadro chamado Ping Pong, onde tem algumas palavras em que a minha convidada responde, expressando aquilo que ela sente através daquela palavra que foi colocada. São palavras feitas para todas, não é diferente para nenhuma, todas elas respondem as mesmas palavras, dizendo o que sentem quando eu pergunto. Tá, então aqui, ó, é bonito. Bonito para mim, eu acho que é o sorriso de uma criança, o bonito para mim é o envelhecer, é poder chegar àquela idade madura, aquela idade que todos consideram o velho, né, como uma pessoa já inútil para a sociedade. Eu desconsidero isso, eu acho que chegar a envelhecer, chegar ao ponto de ter cabelos brancos, nada mais é do que uma dádiva de Deus. Então eu acho que para mim isso é muito bonito. Ah, brincadeira, esse homem sabe o que fala, meu camarada. Feio, feio. Feio para mim, acho que é tudo que é negativo, como que é nos apresentado com frequência pela imprensa, né? Drogas, a violência nos estádios, corrupção, tramóias feitas no setor político, o descaso, muitas vezes, das autoridades, aqueles que deveriam defender as pessoas. Isso para mim é tudo muito feio. Tudo que é negativo, tudo que suja a imagem do ser humano, para mim é bastante feio. Alegria, alegria. Alegria para mim nada mais é do que a vida, né? A vida, acho que não tem coisa mais alegre que a vida. A gente que às vezes cria situações, cria obstáculos e cria problemas. Eu acho que a vida, só o fato de tu viver já é uma grande alegria. Estar vivo, respirar é uma grande alegria. Não importa que se aquele carnezinho venceu no dia 15 do mês passado. A vida está aí, aquele carnê tu paga depois, não tem problema nenhum. Tristeza, meu camarada, tristeza. Tristeza para mim eu acho que é perder alguém que tu gosta. Eu acho que isso aí, a perda, eu acho que o ser humano hoje em dia ainda não conseguiu aprender, não aprendeu ainda a conviver com a perda. Eu acho que o perder para mim é uma coisa das mais tristes que pode existir. Eu já perdi pessoas na minha família e sei o quanto fiquei triste por um bom período e quanto sou triste em alguns momentos até hoje. Amargo. Amargo para mim eu acho que é a própria pessoa amargurada. Eu acho que não pode existir coisa pior do que uma pessoa amargurada. Eu já falei que a vida é tão boa, né, tão a alegria é viver. Eu acho que tu viver amargurado, eu acho que isso passa para as pessoas. Pessoa pessimista demais também, para mim, não, eu acho que se torna uma coisa muito amarga tu conviver com pessoas pessimistas, porque elas te passam uma coisa negativa. Doce. Doce para mim, logicamente, eu como diabético até não poderia dizer que seria uma boa de uma ambrosia, né, um leite condensado, um arroz de leite. Mas doce para mim, eu acho que é o afago de uma criança. Tu pegar uma criança no colo e essa criança fazer um carinho no teu rosto, eu acho que não pode existir coisa mais doce do que isso. Tu não pode se sentir mais tão bem com isso. Futuro, futuro. Futuro, todo mundo gosta de dizer a Deus pertence, mas eu digo assim, pertence também a nós. O meu futuro eu faço como eu quero. Se eu quiser que meu futuro seja bom, eu vou trabalhar para que ele seja bom. Se eu quiser que meu futuro termine de uma forma trágica, se eu pender para esse lado, meu futuro será trágico. Quer dizer, então, o futuro a Deus pertence, mas pertence também a mim. Então é uma parceria, eu e Deus. Tá aí, aborto, João, aborto. Aborto sou completamente contra, mas logicamente não tem como deixar de defender em caso de uma violência, de um estupro, uma pessoa, uma mulher. Eu acho que não existe agressão maior a uma mulher do que o estupro. Eu acho que é uma das piores agressões que pode existir a mulher. Eu acho que toda agressão contra a mulher ela é ruim, mas eu acho que o estupro é a pior das agressões. Então é difícil tu dizer assim quando tu não vive esse papel de mulher e tu pensar assim, ela foi violentada, mas ela tem que ficar com aquela criança por 9 meses, ela não pode cometer este crime. É difícil a gente opinar sobre isso aí, né? Então, eu acho assim, se a pessoa tomou a decisão de tirar, a decisão é dela. Então, deixe que a consciência dela trabalhe. Mas, logicamente, eu sou contra. Aí, homem.
O homem, para mim, eu acho que ele tem um papel principal na história, né? Grandes vultos da história são citados hoje, mas eu acho que o homem hoje em dia, se foi o tempo que o homem fazia as coisas sozinho. Hoje eu acho que se o homem não tiver a mulher ao lado para complementar essa história, eu acho que ele deixa de existir. Tá aí Deus. Deus, para mim, é um ser supremo que só tem a nos oferecer coisas boas. Infelizmente, ele nos passa algumas regras, alguns regulamentos, alguns passos a ser seguidos, mas a gente, infelizmente, não respeita esses passos. Quer dizer, então, se somos prejudicados, se estamos prejudicados hoje no nosso mundo, é porque desrespeitamos algumas leis que ele nos colocou. Aí João Ferreira aqui no Bastidores do Pampa, meu camarada, para encerrar o programa, uma mensagem. A mensagem que eu deixo para vocês, bastidores do Pampa, eu acho assim, é que toquem para frente, né, a vida de vocês, criem objetivos, criem metas. Eu falei que a vida é um grande palco, nós somos todos personagens. Então procure fazer um personagem inteligente, um personagem bem-humorado, de bem com a vida, para que você possa projetar o seu futuro dessa forma. Um futuro maravilhoso, um futuro de sucesso, em que você aproveite, não só você, mas toda a sua família também aproveite ele. Tá aí João Ferreira, Fandango Mulher, todo sábado. Das 10 ao meio-dia. Tá aí aqui na Rádio Fandango 1260. Rádio Fandango AM 1260, hoje que traz como lema, né, como a frase, o seu slogan, a voz da cidade. Muito obrigado. O último sinal marcou 10 horas com mais 15 minutos, 14 graus e meio a temperatura. Programa Fandango Mulher deste sábado, hoje 11 de julho de 2009. O quadro Passando o Tempo aqui no programa Fandango Mulher, e a trilha que embala o quadro Passando o Tempo é com os irmãos Jonas. Se eu disser assim, ninguém conhece, né? A garotada não sabe quem é, mas na realidade trata-se de Jonas Brothers, é um trio aí de irmãos que vem fazendo sucesso junto com a galera mais jovem, cantando a música Much Better. Much better. 14 graus e meia temperatura neste momento, junto aos estúdios da Fandango AM, a voz da cidade. Vamos aos trabalhos. De imediato eu quero agradecer a presença aqui no programa Fandango Mulher, como minha convidada, ela que vai nos fazer companhia na manhã de hoje até o meio-dia, um bate-papo bem descontraído, contando um pouquinho da sua história de vida pessoal e também profissional. E eu tenho certeza que vai interessar a todos nós. Já havia comentado o assunto ontem à noite no programa Falando de Esportes, mas...